Irmãos, continuando o estudo de Apocalipse e Daniel, eu vou estar lendo alguns versículos do Apocalipse. Apocalipse 19:10 diz que o entendimento da profecia é o testemunho do Messias. Em algumas versões diz que é o espírito da profecia, que é o entendimento da profecia, e outra ainda que é a essência da profecia. Ou seja, é o testemunho dele, né? É o conhecer a ele, né? Que a gente vai conseguir ter a verdadeira compreensão da profecia. Ele mesmo disse, né, que é necessário nascer de novo. Como que a gente nasce de novo? Não tem como, né? Voltar a ser criança, não tem como. Então, é de uma forma espiritual. A gente tem que esquecer tudo, né, que aprendemos até hoje e começar do zero. Ou em algumas vezes ele diz que o reino pertence às criancinhas, né, que a gente teria que se tornar uma criança para poder herdar o reino, né? Então, temos que conhecer, entender, né? Saber tudo o que ele diz, que o que importa, a essência da profecia, o entendimento é ele. Então, a gente consegue conhecer ele através do livro de João, Mateus, Lucas e Marcos, né? Ele fala muito nesses livros. Inclusive, ele fala dos falsos profetas, ele fala sobre todos os temas. E num dos últimos vídeos que eu gravei, eu disse que cheguei ao entendimento que os 4 animais, né, as 4 bestas lá de Daniel, os 4 monstros, são os mesmos 4 cavaleiros do Apocalipse. Por quê que eu digo isso? Porque não existe, existe um Messias, existe um dragão, existe uma besta, existe um falso profeta, né? É o dragão e seus anjos. Quem que são esses? É o dragão, a besta, o falso profeta e os caídos, né? Porque lá em Apocalipse 12 diz que ele arrastou muitos, né? Muitos do céu. Na briga que teve, ele arrastou vários com ele. Só que esses 3 são os mais poderosos, né? Eles dominam o mundo. E também tem o domínio do reino do Messias. É a mulher que está no deserto, né? Então, há um cavalo branco, há um cavaleiro, né? Não são vários. Então, aquele do versículo do capítulo 6, versículo 2, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E também no 19:11, vamos ler. 19:11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E no 19:19 também. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. É o mesmo cavaleiro. Os restantes foram mortos com a espada, que saiu da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves fartaram com as suas carnes. Esse é o 21. Então, é o mesmo cavaleiro, né? O mesmo cavalo branco. Então, não existe vários cavaleiros, vários... né? São
o dragão, a besta e o falso profeta e o Messias. São esses governos ao longo da história. Tem também a questão da asa da águia, né? O primeiro monstro lá de Daniel, vamos dar uma lida, é Daniel, capítulo 7, 4. Daniel 7, 4 e Daniel 7, 17, que fala sobre esse primeiro reino. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Quem recebeu asas de águia? O reino do Messias, né? Que é a mulher, que ela foi guardada no deserto por 1290 anos. O primeiro era como leão, o leão da tribo de Judá, né? E tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dada mente de homem. Lá no 17 diz assim: estes grandes animais que são 4 reis a quem são dados reinos, que se levantarão da terra. Estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão na terra, né? Que governarão a terra. E também tem a questão do arco-íris. Lá em Apocalipse, voltando para Apocalipse 4, versículo 3... Ó, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ou seja, o primeiro cavaleiro tem um arco. E no capítulo 10, versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as suas pernas como colunas de fogo. Ou seja, esses cavalo branco, asas de águia, arco-íris, né? Isso é do reino do Messias. Jamais você vai encontrar citando para o dragão, para a besta ou para o falso profeta. Agora, com relação ao dragão, a besta e o falso profeta, vamos ler Apocalipse 16, 13. 16, 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São 3 espíritos, né? Que governam esse mundo. São os outros 3 monstros, as 3 nações, os 3 governos desse mundo lá de Daniel. Sempre tá falando sobre a mesma coisa. E no 19, 20, 19, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, a segunda besta, que faz sinal diante da primeira besta, ó. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta. Essa é a segunda besta. Né, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E outra citação do dragão, da besta e do falso profeta. Apocalipse 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles... O diabo quer dizer o adversário, né? O sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O diabo aqui é o dragão, né? A antiga serpente, Satanás, a antiga serpente.
Então, assim, se muda traduções, versões, tudo para poder confundir. Só que sempre, né, tá falando do mesmo assunto. Sempre é do reino do Messias. Ao longo, desde a criação, tem esses 4 governos, né? Primeiro, quem dominava era o dragão, Satanás. E no próprio Apocalipse diz que ele deu o seu poder para a besta. Né? A besta, esse segundo anjo caído, se tornou muito mais poderoso. Então é o reino do Messias, né? A igreja verdadeira, e o reino do dragão, da besta e do falso profeta. Né? O quarto animal lá de Daniel, ele é o último animal, né? Que a gente pode, pela leitura histórica, né? Pelo que já aconteceu, a gente entende que é Roma, né? Porque não cabe, né, a outro governo. Bom, eu vou parar por hoje, né? Aqui, e no próximo vídeo que eu for gravar, eu vou falar sobre o Apocalipse 7, né? Não, o Daniel 7 e o Apocalipse 12. Porque Daniel 7, ele conta, né, a história geral, desde o início até o julgamento. E o Apocalipse 12 também, desde da briga que teve entre eles até no final, na segunda perseguição, né, que o Satanás, que o dragão, a besta vão atrás do restante da descendência. Ou seja, depois dos 1290 anos, seria já na segunda, né, na segunda grande tribulação, na segunda grande perseguição desse reino, né, terrível da besta. Um abraço a todos.